uma entidade que visa estabelecer relações entre pais, filhos e toda a comunidade autista, mantém um trabalho importante em Itajaí. A AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí, tem por objetivo desenvolver ações que contribuam para a orientação e atendimento de pessoas com autismo. Em fevereiro, a associação inaugurou uma sala para acolher amigos e familiares e ser o espaço de organização desta associação. Vamos conferir detalhes deste trabalho no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Viva Voz Univale. E você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/Viva Voz Univale. Nossa convidada de hoje é a Isabel Cristina Reinert, presidente da AMA Itajaí. Obrigada pela presença, Isabel. Eu que agradeço pelo convite. Bom, Isabel, fala um pouquinho da história da AMA, como ela surgiu, como ela apareceu e quando, né? Na verdade, surgiu que um diagnóstico do meu filho, né? Meu filho foi diagnosticado com 3 anos. Ele teve já assim, conforme os anos foram, ele teve muito problema de saúde. Então, assim, o próprio diagnóstico dele foi mais tardio, pelo fato de os médicos acharem que ele já teria um problema já, por ter ficado muito tempo entubado, né? Então, demorou esse diagnóstico. E quando ele teve esse diagnóstico, eu tive muita dificuldade de encontrar um atendimento para o meu filho. E então, indicaram até o CERC aqui na Univale, né? E eu consegui, depois de 7 meses, atendimento para ele, demorou um tempo, né? E aqui ele ficou durante 1 ano sendo avaliado e teve o diagnóstico. A partir disso que ele teve essa alta aqui, eu demorei mais 1 ano para conseguir um atendimento para ele, que hoje ele frequenta a PAI. Mas assim, é muito complicado tu ver as crianças sabendo que ela necessita aquele atendimento e ela não tem, tu não tem o que fazer, tu depende daquilo, e a partir disso começou a trazer, não vou dizer uma indignação, mas assim, uma tristeza até, porque assim, tu quer o melhor pro teu filho, né? Quem não quer, né? E a partir disso eu vi que ele regrediu muito nesse 1 ano sem tratamento. E eu comecei a gerar isso no meu coração. Até quem começou a plantar sobre a AMA no meu coração foi a doutora Cristina Posse. Então, assim, ela começou a me incentivar. Só que eu não tive vontade, vamos dizer assim, por um início que eu não entendia, não tinha esse processo. Tu tem que entender pelo menos um pouco de como é que é um processo. Isso foi há quanto tempo, mais ou menos, tem Isabel? Tem uns 2 anos, mais ou menos. Não, já uns 3 anos, mais ou menos. E acabou que a gente estava fazendo... a gente começou a musicalização com o meu menino, e ela participa também. E ela sempre falando, e eu sempre tive desejo, mas nunca tive uma iniciativa. Até que chegou um dia, um ponto que eu estava esperando ele para ter atendimento na PAI, e eles não chamavam. Eu conheci algumas mães, que eram 4, 5, e resolvi mandar um WhatsApp para elas, assim, né? Que a gente tinha esse contato. E isso caiu no Facebook. E viralizou, como diz o outro, né? Teve até caso de gente parando mães no sinaleiro, porque viram o adesivo no carro, falando sobre autismo, falando da reunião. E o que era para ser em 4 mães, na primeira reunião já foi 25 mães. Olha, que legal. Foi muito legal, assim. Na verdade, eu apavorei, né? Porque eu não sabia nem onde colocar o pessoal, porque era a minha casa e era um espaço menor. Mas, assim, ali, na verdade, já não teve, sabe aquela coisa? Não tem mais, assim, vamos fazer. Nós temos que fazer. E daí foi o próprio grupo de mães e pais, né? Eu digo mães assim que a gente, né? Mas é os pais em si que já começamos a nos unir e já começamos a ter reuniões para ver o que a gente podia fazer. E a AMA, ela na verdade iniciou de um grupo de pais, né? Nessa reunião e até, no entanto, ela estava até agora, final de ano ainda, a gente estava fazendo reunião na minha casa, né? E hoje ela já está com um espaço que é dela. Na verdade, vocês juntaram as forças, né? Com um objetivo comum. Isso aí mesmo. Muito bom. E hoje, no total, quantas pessoas a AMA atende? Hoje, na verdade, a gente diz que a gente tem associados, né? Que são pais, crianças cadastradas, assim, que a gente fez um pré-cadastro para que a gente tenha noção de quantas crianças mais ou menos estão envolvidas. Hoje a gente está em torno de 77 crianças.
já com cadastro. Algumas não têm cadastro ainda, até porque, assim, como a gente não está em entendimento clínico, acaba que muitos pais, eles se afastam e voltam, se afastam e voltam. Então, assim, mas assim, hoje a gente tem 77 pais acompanhando mensalmente tudo que a AMA tem feito, eles têm pegado juntos, assim, né? São 77 crianças, na verdade. Então, assim, resumindo em pais, dá em torno aí de 170 pais. Bastante. O que exatamente esse grupo realiza, Isabela? Então, hoje a gente tem proporcionado fazer eventos de conscientização. Hoje o principal objetivo nosso é fazer esses eventos de conscientização, porque hoje aqui em Itajaí é muito... As pessoas não entendem o que é o autismo, né? Então, assim, se tu fala assim, meu filho é autista, mas tem cura? Mas como é que é? Entendeu? As pessoas não entendem o que é. Então, a gente tem feito esse trabalho nas escolas, até porque, assim, a gente tem tido muita reclamação de pais, de preconceito, de bullying, das crianças em si não entenderem. Então, assim, a gente tem feito esse trabalho escolar para que as crianças tenham uma outra visão do autismo, né? Que o autismo não passe para elas uma coisa ruim, porque, infelizmente, hoje o autismo é uma coisa negativa, né? Tu fala, meu filho é autista. Mas ele se bate muito, entendeu? Então, assim, hoje o autismo é uma coisa muito negativa. E sendo que a gente pode aproveitar muita coisa positiva do autismo, né? Então, assim, a gente tem feito esse trabalho nas escolas, tem feito muitos eventos para profissionais, para pessoas interessadas, né? Muitas pessoas hoje têm interesse de saber o que é. Então, a gente tem proporcionado eventos para os pais, para as famílias, profissionais. Temos tentado buscar os direitos dos nossos filhos que não são realizados hoje, né? Não saem de um papel. Então, assim, nós temos feito essa parte hoje mais, assim, grossa, né? Então, assim, a gente tem buscado fazer isso para que essas crianças realmente possam ter no futuro um estilo de vida melhor, né? Certeza. Isabel, você falou ali que o seu filho foi diagnosticado com 3 anos e que foi, querendo ou não, um pouco tardio, né? Você vê isso que foi... Ele foi prejudicado de alguma forma por esse diagnóstico ter demorado tanto a sair, né? Foi sim. Foi porque, assim, quanto mais precoce o diagnóstico, mais intervenção tu consegue ter através da equipe multidisciplinar. Então, assim, uma criança, por exemplo, que ela tem... O meu filho, por exemplo, ele foi diagnosticado severo para moderado, né? Então, assim, ele se autoagredia muito, ele se batia muito. Então, assim, isso só tende a aumentar. Desde que tu não tenha um tratamento, ele só aumenta. Então, acabou, assim, de chegar a um ponto de ele acordar todo ensanguentado, com as pernas todas ensanguentadas, acordar com esse ossinho do nariz aqui todo esfolado. Então, assim, a gente, como mãe, muita gente não sabe como agir. Sim. Então, se eu tivesse tido um acompanhamento, porque assim, o meu caso foi um caso mais assim, né? Os médicos diziam para mim assim, não, mas como ele tem uma calcificação no cérebro bem significativa. Então, assim, é por causa do atraso mental, porque é isso. Então, sempre tem uma justificativa. E eu também não conhecia o autismo. Que se eu soubesse uma característica do autismo, eu já teria assimilado. No entanto, que quando a escola me alertou, quando meu pai que colocou ele numa escolinha, disse assim, coloca ele naquela escola porque ele estava se autoagredindo muito numa determinada escola que ele estava. E meu pai falou, não, nem que vá lá e coloca pra gente ver o que vai dar. Nos 2 primeiros dias que ele estava na escola, a escola me chamou e já falou do autismo. Eu falei, o quê? Eu fiquei doida assim na hora. Eles que te auxiliaram ali. Eles que me auxiliaram. E ele estava com quantos anos? Ele estava com 2 anos e 9 meses. E tava no maternal ainda, assim, né? E ele tinha um comportamento totalmente diferente das crianças. Se eu chegasse com ele na sala de aula e tivesse todas as crianças, ele entrava normal. Mas se ele chegasse por primeiro e as crianças fossem chegando para ele, que dali ele surtava, era uma coisa assim. Então, em 2 dias, elas me chamaram e perguntaram se eu conhecia sobre autismo. E eu falei, não é. Até porque, pela ignorância minha de não entender, eu achava que autismo ia bem além, assim, que é o que hoje a sociedade, infelizmente, pensa também, né? Que é natural. Por isso que eu não, né? Sim. Então, assim... Eu já no mesmo dia, foi uma sexta-feira, final de tarde, eu já comecei a pesquisar. E na primeira que eu já pesquisei no Facebook, assim, no Google, eu já vi que era movimento com os pés, né? E o meu filho, ele pegava tudo com o pé. Tudo. E já começou. Ali não tinha um item do que falasse que o meu filho não tinha. Não tinha um item. Você pode mencionar as características? Que isso pode ajudar bastante quem pode estar nos ouvindo. Bicicleta não era para andar, era para virar de cabeça para baixo e girar a roda. Os bichinhos, carrinhos, tudo enfileirado perfeitamente, numa forma... Todo dia era igual. Eu podia tirar todos,
no outro dia, eu sempre dizia que ele tinha manada, né? Manada de bicho aqui, então eu podia misturar tudo, que ele sabia certinho qual era a seleção de organização. Sim, completamente. Até hoje. Até hoje, se ele olha numa prateleira que ele tem, e ele abaixa e dá uma olhadinha e vê que ele tem um pó, ele tira tudo, ele pega um lenço umedecido, ele limpa tudo e ele coloca exatamente, milimetricamente calculado, eu digo, né? Então, assim, coisas que, assim, a gente não faz, né? Então, assim, ele era muito sistemático. Por exemplo, esse negócio, primeiro dia que ele chegou na sala de aula, todas as crianças estavam. E daí, no segundo dia que eu cheguei e as crianças não estavam, foi já uma mudança de rotina para ele, já não deu certo. E daí ele gritou a tarde inteirinha. Mudança de rotina não é bem-vindo. Não, é assim, ó, eu tento hoje não fazer uma rotina com meu filho. Hoje já é mais fácil, porque eu aprendi a administrar ele, né? Que eu sempre falo que cada caso é um caso, né? Então, assim, eu consegui administrar ele. Hoje ele vai no mercado. Se eu pegar ele, passar na escola e pegar ele e ir no mercado, em qualquer lugar, ele vai. Mas ele ainda tem dificuldade de esperar, tem dificuldade de fila de espera, né? De ele querer, por exemplo, me mostrar algo e eu disser, só dá uma esperadinha aí que não dá. É o comportamento dele de gritar, de correr. Muito no imediatismo. Isso, é tudo muito assim. É porque, na verdade, eles não conseguem te passar o que eles pensam. Então, tu tens que adivinhar o que eles estão pensando, né? Então, assim, a partir que quando tu é mãe, tu acaba descobrindo o diagnóstico, tu descobre que tu começa a descobrir o comportamento do teu filho, o que ele quer, né? Então, assim, hoje ele já é verbal, né? Tem 1 ano que ele fala, mas até, por exemplo, os 5 anos e meio ele não falava nada. Então, a gente tem que saber o que ele queria. Então, assim, mas a gente vai aos poucos, quando a gente consegue centralizar, nós, pais, centralizar o diagnóstico e o comportamento dos filhos, a gente acaba se organizando e entendendo o que a criança quer, na verdade. Isabel, você comentou ali a questão que ele se batia muito. Então, Sim. Existem esses diferentes níveis do Sim. autismo, de leve, moderada até severa, né? Então, como é que elas são definidas? É realmente pelas características que cada um apresenta? Isso. Na verdade, o diagnóstico é feito por profissionais, né? Eu tô citando meu filho, mas o diagnóstico é por profissionais. E esses profissionais, eles fazem testes, onde tu responde o que o teu filho consegue fazer, o que ele não consegue. E a gente fala assim que é a autonomia deles, né? De trocar de roupa, de falar, de pedir algo, de querer. Então, assim, esses são os comportamentos que são avaliados a levar um teste do diagnóstico do severo ao leve, no caso, né? Hoje, por exemplo, se eu levar o meu filho, eu tenho certeza que o diagnóstico dele será de moderado para leve. Entendeu? Então, assim... Já houve uma evolução, sim, então. muito, assim. Tanto evolui como regride, né? Por isso que é muito importante a gente frisar o tratamento multidisciplinar. Muito bacana. A gente vai fazer um intervalo, voltamos já a conversar com a Isabel, que é presidente da AMA aqui em Itajaí. Já voltamos, hoje a conversa é com a Isabel Cristina Reinert, presidente da AMA, a Associação de Pais e Amigos do Autista aqui de Itajaí. Bom, Isabel, quando a gente fala de autismo, que também é conhecido como transtorno de espectro autista, né? Nós estamos nos referindo, então, a transtornos que dificultam tanto no desenvolvimento da linguagem, como nos processos de comunicação e da interação social dessas crianças. Bom, de que forma que a AMA, então, trabalha para auxiliar tanto os portadores quanto os pais dos autistas? Então, hoje, como eu expliquei, a gente não atua o clínico, né? Então, a gente não tem profissionais para atuar dessa parte mais clínica, vamos dizer, né? Mas eu sempre falo assim, né? Que melhores exemplos são os pais que convivem, né? Então, assim, hoje que a gente tenta auxiliar os pais exemplificando, como eu estou exemplificando meu filho aqui, muitos pais vão, poxa, meu filho faz isso. Então, assim, porque cada caso é um caso, mas às vezes dá certo. Tem muitas crianças, por exemplo, que passam, às vezes a mamãe diz assim, meu filho está fazendo tal coisa, eu digo, mas o meu já fez isso. Então, assim, a gente espera que isso é um tempo e isso vai acabar passando. Então, assim, hoje a gente não pode ajudar clinicamente, mas, assim, o que a gente pode abraçar essa família, o que a gente puder passar de melhor para essa família, para que ela não tenha e não sofra o que a gente sofreu, achando que o filho não vai falar, achando que o filho vai o resto da vida se bater. Então, assim, o que a gente tenta fazer é mostrar, poxa, meu filho era assim, então, assim, ele teve essa evolução, tu também pode ter. Não trazendo aquela esperança que vai fazer,
mas orientando que pode, que tem esperança, né? Claro. Porque para tudo, assim, ó, a gente só pode se dar por vencida a partir que a gente para de lutar, né? Então, assim, isso não é que não vai vencer, mas se a gente luta, a gente tem a possibilidade de vencer essa barreira, né? Com certeza. Isabel, e assim, lá na AMA, qual a faixa etária, mais ou menos, das crianças que são atendidas, enfim, Sim, ali por vocês? hoje a maioria são crianças pequenas, né? Da faixa etária aí de 2 anos a 7 anos é o que mais tem, mas nós temos no cadastros que vai criança de 2 anos até 21 anos. Então, assim, hoje nós temos muitos adultos também. Então, é adolescente para adultos, né? Que é o que nós mais temos sido procurado pelo fato de não ter nenhum atendimento para essas pessoas, esses adolescentes, esses jovens, né? E acaba que eles são meio que esquecidos, né? E sendo que é uma fase muito mais difícil. Claro. A adolescência, todo mundo sabe que já é difícil para qualquer, né, criança, e muito mais para um autista que não tem esse entendimento completo, né? Então, assim, hoje a gente tem essa demanda bem grande, assim, mas é bem variável, assim, as idades, assim. Isabel, agora em fevereiro, então, vocês inauguraram o espaço, né, o escritório de vocês, até para comportar esse tanto de gente que você falou, realmente precisa ter um espaço adequado. Mas quais foram os principais parceiros, então, para vocês conseguirem abrir esse espaço? Nós temos um pai que ele é empresário e ele nos cedeu uma sala comercial. Então, assim, essa sala foi cedida por esse pai, né? Até porque ele foi numa reunião na minha casa e ele disse assim, poxa, mas a AMA numa casa? Então, assim, veio essa iniciativa dele ceder o espaço pra gente. E a partir disso, os pais começaram a trabalhar para pintura, né? E começamos a buscar equipamentos, tudo certinho. E agora a gente tá tudo montadinha lá. Que bom. Onde fica e como acontecem esses encontros? É na rua José Pereira Liberato, número 284, no São João. Quase em frente do Henrique Midon, da Escola Henrique Midon. É bem ao lado da Panificadora Gaúcha. E esses encontros, eles acontecem mensalmente, né? Nós fizemos está aberto todas as tardes, né? Na verdade, das 14 horas às 17 horas, sempre tem uma mãe voluntária lá para atender. E se precisar, no caso, marcar uma reunião, alguma coisa assim, pode ir lá, elas marcam, porque eu e mais algumas mães ficamos mais na parte da burocracia. E daí, então, tem algumas mães que estão fazendo o atendimento ali, né? Os pais, as famílias e profissionais, quem quiser ir visitar, né? E essas reuniões são mensais. Aí, inclusive, vai ter uma, no caso, na quinta-feira, né? À noite, às 19h30, lá no local, que são para todos os profissionais. Mas essas reuniões acontecem uma vez por mês. Isabel, agora uma coisa que a gente achou interessante, porque o transtorno de Asperger... Desculpa, deixa eu repetir. 3, 2, 1. Bom, Isabel, é algo que a gente achou interessante, né? O transtorno de Asperger, que ele é considerado um autismo leve, ele tem sido retratado na novela Malhação pela personagem Benê, da Rede Globo. E como é que você vê, então, esse papel da mídia, né? Retratando essa relação do autismo, desse transtorno também? Eu acho muito bom, assim. Eu acho, assim, que quanto mais isso sendo a realidade, né? Sendo a realidade, eu acho que realmente tem que ser mostrado, tem que ser falado, porque muitas pessoas assistem. Muitas pessoas acabam vendo o autismo com outros olhos a partir que entendem. Porque, assim, é muito difícil tu falar, às vezes as pessoas falam sem entender, né? Então, assim, quando é algo como a personagem, ela é muito real que a gente vive, é muito real a realidade da pessoa autista. Então, assim, isso é muito bom quando tu passa essa realidade. Eu sou muito a favor disso, assim, né? Desde que seja realidade, eu acho ótimo que a mídia fale mesmo. Bom, hoje, seu filho está com quantos anos agora? Vai fazer 7 anos. Então, durante esses 7 anos, imagino que tenham acontecido muitos aprendizados na sua vida, né? O que você considera importante, que você aprendeu nessa relação com o seu filho, que você acha bacana compartilhar com outros pais? Não pode chorar, né? Não pode! Na verdade, eu sou outra pessoa, né? Completamente diferente, né? Eu não mudaria já nenhuma vírgula do que eu já passei hoje. Ele, na verdade, ele só acrescentou na minha vida. Ele fez eu amadurecer, ele fez eu ver a vida com outros olhos. Ele fez eu entender que não é uma palavra que vai me mostrar um sentimento, que não é através de gestos que vai me mostrar quem realmente uma pessoa é.
e sim realmente o coração, né? O autista, ele age muito com o coração, né? Então, assim, simplesmente ele está sentado numa cadeira e ele se levanta e vem me dar um abraço, sem dar uma palavra. Então, assim, o meu filho me abriu meus olhos para me ver o mundo de outra forma. E assim, ó, eu sempre falo, né, que se o mundo fosse, às vezes, com todos os autistas, o mundo seria muito mais sincero, seria muito mais amoroso, seria muito mais realista do que a gente vive hoje, assim, né? O autista, ele não faz algo querendo algo em troca. Ele faz porque ele ama, ele faz porque ele quer, ele faz porque ele desejou aquilo. Se eu chegar aqui e pedir para ele te abraçar e ele não querer, ele não vai fazer. Então, assim, essa realidade que ele me trouxe, muitas vezes eu tenho que atender alguém dentro da minha casa que eu não quero atender. E se ele não quiser, ele não atende. Pronto, entendeu? Então, assim, essa realidade que eu trago pra mim, assim, essa realidade que ele me fez ser, sabe? Eu sou outra pessoa. Completamente, assim. E eu faria tudo de novo, porque, na verdade, eu consigo enxergar o autismo com outro nível de que só a realidade, sabe? Que, às vezes, as pessoas conseguem ver, assim. Isabel, bom, eu queria saber um pouquinho melhor, assim, claro, a gente fala muito que a criança, ela tem esse tratamento, e você mesma comentou com a gente ali no primeiro bloco, querendo ou não, acaba sofrendo muito preconceito, né? Mas como que é a situação das crianças na escola, assim? Elas precisam ter um acompanhamento de um professor, de uma pessoa que precisa ficar junto na sala de aula? Seria isso a melhor opção para manter uma criança, assim, mais confortável, digamos assim, numa escola? Então, assim, são pontos de vista, né? Que como eu sempre cito, cada caso é um caso, né? O meu filho não tem uma monitora com ele. Ele tem uma auxiliar dentro da sala de aula. Mas tem casos que precisa. Então, assim, eu acho assim que é uma avaliação. Hoje, assim, tem muita criança sem que precisa. E tem muita criança que não precisaria e tem. Então, assim, eu acho que realmente tem que ser uma avaliação feita, porque muitas crianças autistas realmente elas não têm condição de ficar sozinha. Infelizmente, assim, ela não tem essa autonomia de se ver uma poça de água, não se jogar, entendeu? Então, se ela não, então, assim, muitas crianças elas não têm elas não conseguem ter essa linha de raciocínio. Então, assim, acaba que elas precisam dessa monitora. Então, assim, eu sou a favor, desde que a criança realmente precise, né? Realmente a criança, essa inclusão, eu sempre falo, monitora não é para engessar, né? É para auxiliar. Então, assim, essa monitora, ela precisa auxiliar aquela criança a crescer, a evoluir. Então, assim, eu sou a favor, mas não sou a favor da monitora que faz tudo. Então, assim, isso é uma das coisas, assim, que a gente... Mas isso é muito pessoal. Porque, por exemplo, assim, ó, eu nunca quis uma monitora que ficasse ali fazendo tudo por ele. Eu sempre quis que ele tivesse essa autonomia. Mas tem mães que querem. Então, assim, por isso que eu falo que isso é muito pessoal, assim, né? Mas eu, particularmente, sou a favor de ter monitora desde que precise. Bom, dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, Sim, Isabel? isso. E, inclusive, a Univale vai realizar um seminário no dia 13, que é o segundo seminário sobre desafios no autismo. Você costuma acompanhar esses eventos? Sim, qual a importância sim. de tudo isso? É muito importante. A doutora Cristina Posse, ela traz esse evento, ela já é o segundo ano que eles estão trazendo esse evento. É muito bom para a conscientização das pessoas, até assim, os profissionais mesmo, né, de várias áreas. Hoje, assim, a solicitação de de aprender é muito grande. As pessoas têm muito desejo de aprender, né? E acabam que esses eventos, esses congressos, esses seminários, eles abrem muito a mente, né? Então, assim, a visão das pessoas abrem muito, assim, tanto profissional quanto pais, né? E até pessoas que têm interesse, assim, né? Legal. Podia deixar uma última mensagem, então, mas muito, muito curtinho, que o nosso tempo já termina. Para as mães, para os pais, para as pessoas que convivem com pessoas com autismo. Olha, a minha mensagem é que tudo passa. Assim, tudo passa. É um tempo, isso... tu vai aprendendo, daqui a pouco tu aprende, daqui a pouco passa e daqui a pouco volta de novo. E que se a gente puder ajudar, a AMA está de braços abertos para acolher vocês. As pessoas podem procurar a qualquer momento. Pode procurar. Tem Facebook, né, Tem Facebook, Isabel? Ama Itajaí, né? Na verdade, é @terra, Ama Itajaí.
tem o nosso telefone, que é o 47 984 64 24 80. E daí nós temos também essa linha que está aberta aí todos os dias para melhor atender. Vamos deixar lá os contatos, né, Com Nicole? certeza. Isabel, obrigada. A gente conversou com a Isabel Cristina Reinert, que é presidente da AMA Itajaí. Isso aí, obrigada, Isabel, pela participação. E muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.